Cada um de nós tem um propósito, um chamado pelo qual nós nascemos. Algo que Deus designou quando nos criou pensando nas nossas características. Quando Ele estava formando a gente, Ele criou um objetivo, um propósito para as nossas vidas. Mas você tem noção ou já se perguntou qual o propósito, qual o teu chamado? Eu creio que essa é uma pergunta que muitos de nós fazemos e na maior parte do tempo a gente está bem perdido. Porque nós temos dons, temos habilidades, outras pessoas acham que não tem dom e não tem habilidade nenhuma. E se sente completamente perdido quando pensa, para que eu nasci? Para que Deus me criou? Nesse vídeo de hoje, então, eu vou te mostrar que existem algumas pistas que Deus deixa através dos nossos sonhos que vão nos direcionar para esse chamado. Nós sabemos através das Escrituras que existem 5 ministérios. E através desses 5 ministérios a gente vai tentar, decifrando os sonhos, se encaixar em um deles. Mas eu sou Priscila Frais. E antes da gente continuar esse tema de hoje, eu te convido a se inscrever no canal, acionar os sininhos e as notificações, deixar o seu like ou seu dislike e caso tenha alguma dúvida, faça um comentário. Para a gente tratar então desse nosso chamado, desse nosso ministério, vamos começar com a base que está em Efésios no capítulo 4, do versículo 11 ao 16. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Conforme esse texto falou, cada um de nós tem um dom, um chamado e um ministério. E o melhor lugar para a gente estar pleno e satisfeito é vivendo no centro, dentro da vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Então, dentro desses dons, desses ministérios, que são 5, que as Escrituras nos citam, o que é aquilo? Ou como a gente se encaixa, ou como que a gente se encontra dentro desse ministério, dentro desses dons? Primeiro, a gente precisa separar que existe uma diferença entre dom e ministério. Por exemplo, alguém pode me dizer, eu sou músico, você tem habilidade com instrumentos, você toca, então você acha assim, não, meu ministério está com louvor. Na verdade, você tem um dom, você tem um chamado para essa área. Mas dentro do louvor, disso que Deus está te chamando, daquilo que você acredita que faz parte do seu ministério, no qual você tem uma habilidade, qual é o seu foco? Seu foco é pastoral? É evangelístico? É profético? É mestre? É apostólico? Então, dentro disso que é o teu dom, daquilo que você acredita ser o seu chamado, qual é o foco, qual o ministério, dentro daquilo que você faz, daquilo que você crê que Deus te chamou, que é o seu foco. Então, são 5 os ministérios, e qual deles vai ser o foco, independente do seu dom. Por exemplo, Jesus, ele se movia dentro dos 5 ministérios. Ele tanto funcionava como pastor, como evangelista, ele levava as boas novas, ele como pastor ele cuidava das suas ovelhas, como mestre ele ensinava a palavra, como profeta ele sim profetizava e como apóstolo ele era aquele que começava o ministério, o apóstolo é aquele que vai inserir, que vai abrir novas igrejas, abrir novas células, que vai capacitar as pessoas. Então Jesus ele se movia dentro desses 5 ministérios, tá? É possível então que você tenha ou mais de um ministério, no caso de você ser apóstolo, você vai se mover em todos os ministérios. Ou então, você tem um ministério principal, mas você também pode se mover dentro desses outros ministérios. O importante é você tentar descobrir qual é o foco principal. Isso vai te ajudar muito a focalizar o seu estudo, o seu crescimento e até mesmo as suas orações, a tua intimidade com Deus. Vamos começar então falando do dom pastoral? Jesus é o nosso bom pastor. E pastor está ligado a ovelhas, a cuidar de ovelhas. Então, pastor tem essa relação com cuidado com o seu rebanho. Uma curiosidade aqui é que Davi era pastor de ovelhas. E ele tinha algo diferente dos demais pastores. Naquela época, os pastores, eu acredito até que até hoje, os pastores iam na frente e as ovelhas iam atrás seguindo o pastor. Mas no caso de Davi ficava por último, atrás das ovelhas.
porque ele queria ficar olhando, ele queria ter a visão de caso uma das suas ovelhas fossem atacadas, ele poderia cuidar delas. Ele buscava ter uma visão melhor daquilo que estava acontecendo com o seu rebanho. E isso chamou a atenção de Deus. Tenha em mente, então, que esse dom pastoral está falando de cuidado, de cuidar de vidas, tratá-las, e isso muitas vezes quer dizer você usar o cajado. Você se lembra que a palavra diz que a tua vara e o teu cajado me consolam? Ou seja, na mão do pastor, a vara e o cajado tanto servem para aproximar a ovelha de si, para cuidar dela, como muitas vezes até para repreendê-la, quando ela está fazendo alguma coisa errada. Então, se você tiver um sonho onde você está cuidando de ovelhas, ou talvez lutando com um lobo, que é o predador natural das ovelhas, isso vai indicar dom pastoral. Mas pode ser também que em sonho você seja um vigia, alguém num ambiente que está cuidando de ambiente, talvez um policial. Mas de todos esses sonhos envolvendo o dom pastoral, o mais comum é você sonhar sendo médico, ou então trabalhando num hospital, talvez num posto de saúde, numa farmácia, num consultório médico, atendendo clientes, atendendo pessoas doentes. Então isso vai indicar o seu dom pastoral. Vamos falar então do dom apostólico? Conforme eu já falei, ele se move nos outros ministérios também. Isso porque ele é aquele que vai abrir, que vai desbravar, que vai começar novas igrejas, que vai ensinar, que vai capacitar. Então o dom apostólico é uma pessoa que ela é dotada com todos os dons. Claro que geralmente ele é mais forte, talvez no dom profético, no dom pastoral, mas ela vai se mover em todos os dons. E na Bíblia, como é que a gente identificava o dom apostólico? O principal é que Jesus chamou os apóstolos e eles deixaram aquilo que eles estavam fazendo e passaram a seguir Jesus e andar com Cristo em tempo integral. Então, sem sonho, você deixar aquilo que você está fazendo para fazer alguma outra coisa, isso pode indicar um dom apostólico. Mas um sonho mais comum envolvendo esse dom apostólico é que você se lembra que os apóstolos já foram chamados de pescadores de homens. Então, pescaria está muito ligada com o dom apostólico. Uma das formas que os apóstolos se moviam na época de Jesus para levar a palavra era através de barcos. E água, nas escrituras, ou um dos significados de águas nas escrituras, quer dizer nações. Então, se você sonhar que você está em cruzeiro, está andando de barco, isso também vai indicar o dom apostólico. Você sonhar com pescaria, sonhar que você está abandonando aquilo que você faz. Sonhar com barco em cruzeiro, isso vai apontar para o dom apostólico. Mestre é uma pessoa que ensina. Isso nos relaciona com um professor. Alguém ensinando, talvez numa biblioteca, com muitos livros, ou lendo muita coisa. Isso vai estar relacionado em sonho ao dom de mestre. É possível também que você esteja se graduando no mestrado. A pessoa que faz mestrado recebe um diploma de mestre. Ou então alguém que traga uma ideia, traga à luz a verdade, através de um livro ou através de ensinar alguém. Se você então sonhar com livros, dando palestras, dando aula, ensinando, talvez num ambiente com uma enciclopédia ou muitos livros, isso vai apontar para o dom de mestre. Evangelista está ligado a você percorrer distâncias. Isso pode ser uma distância longe para um outro país ou um outro lugar, ou então uma distância até mesmo perto de você, mas ela está relacionada a uma pessoa que vai em busca daqueles que precisam da luz. Então, o evangelista está relacionado à viagem, seja viagens curtas, de pequena distância ou de longa distância, ou então aquele que leva luz no meio da escuridão, porque Jesus é a luz, ele entrega as boas novas. Isso em sonho pode ser representado ou por alguém que está viajando, ou então talvez por um repórter, alguém que faça as pessoas rirem, alguém que traga luz no ambiente que estava escuro. Pode ainda significar alguém que anda e as pessoas vêm atrás dela. Ou ainda alguém que dá um presente, se você estiver dando presente para as pessoas, isso também pode estar relacionado a esse dom, esse chamado de evangelista. Talvez você possa estar entregando, dando documento às pessoas, para que elas entendam a sua identidade em Cristo. Se você estiver abordando pessoas, talvez com panfleto ou vendendo livro, é possível que isso também aponte para o dom de evangelismo. Falando sobre o dom profético, eu lembro de um sonho que eu tive quando eu era adolescente. No sonho, eu sonhei que eu estava num ambiente e que, com o poder do meu dedo indicador, como se fosse o poder da mente, eu fazia um lápis se mover. Mas o sonho foi tão real que quando eu acordei, eu achei que aquilo poderia ser feito mesmo, que eu conseguiria fazer aquela situação, mover o lápis. Claro que não, né? Mas o sonho foi tão real e aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tinha uma habilidade dada por Deus
de mover no sobrenatural. E mover no sobrenatural está falando de dons proféticos. Eu preciso esclarecer aqui que dom profético não é só profecia, mas fala de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos e interpretação de sonhos. Então, o dom profético ele envolve essas 5 características. Pode ser que você se mova nesses cinco dons, ou então que você tenha um ou outro que seja mais forte. Em sonho, então, o dom profético ele pode estar representado por óculos, por coisas relacionadas à visão, à audição, ao olfato, mas de todos os sonhos, o mais comum para apontar que a pessoa tem dom profético é a pessoa sonhar que está voando. Você já teve algum desses sonhos? Essas dicas te ajudaram a te direcionar? Qual deles é o seu dom? Ou então você conseguiu descobrir? Mas eu quero apontar para algo que é essencial, que é muito importante. Seja qual for o seu dom, a nossa base nas escrituras ela precisa ser forte, ela precisa ser sólida. É essencial que a gente conheça não apenas a história, as circunstâncias, os personagens, mas principalmente saber apontar e identificar Jesus desde Gênesis e mostrar que todo o processo, que tudo aponta e converge para Cristo. Isso é essencial. Todo esse conhecimento é essencial para que a gente possa agir e se mover dentro do nosso ministério de forma alinhada com as Escrituras. Porque o dom é natural de Deus e todos nós, cristãos ou não, temos um dom e um chamado. Mas a abrangência e a efetividade do nosso chamado, ele vai depender da profundidade do nosso conhecimento das Escrituras, do quão alinhado nós estamos com a Palavra de Deus. Isso é uma coisa que eu tenho visto muito em sonho nesse momento. Várias pessoas me escrevem colocando os seus sonhos e eu vejo o quanto uma mensagem tem sido comum, que é Deus pedindo para as pessoas alinharem aquilo que elas fazem e aquilo que elas acreditam com as Escrituras. Então, muito cuidado com isso. Outra coisa bem importante que você deve levar em consideração. Você identificou qual é o seu ministério, qual é o seu chamado? Não tenha pressa. Deixa que Deus estabeleça o tempo, o lugar, o público e o momento. Não queira atropelar as coisas, porque que bom que Deus te mostrou e que você já sabe a sua direção, aquilo que você deve focar. Então faça a sua parte a nível de conhecimento, de crescimento, de ter equipamento, de ter aquilo que transmitir, que seja base nas Escrituras. Mas deixe que Deus abra as portas, tá? Sem pressa. Porque tem muita gente boa, muita gente bem intencionada, atropelando o processo e acaba ficando frustrado. E o último conselho que eu não posso deixar de falar. Se você sabe ou não o seu ministério, se você já está operando dentro do seu chamado ou não, o essencial, o principal, eu já falei, conhecimento das Escrituras. Depois, intimidade com Deus. Gente, não deixe que isso seja mecânico. A intimidade, a voz, a direção de Deus, ela precisa ser algo que a gente cultiva diariamente. Não perca essa essência, não deixe que esse mover acabe se tornando algo natural, como se fosse um trabalho. Não é. A intimidade com Deus e o conhecimento das Escrituras são bases que a gente não pode descuidar. Outra coisa é você ter de Deus ou buscar de Deus uma estratégia dentro do seu chamado. Qual a hora, qual o lugar, aquilo que Deus realmente espera de você. E buscar ter discernimento de espírito. Isso é uma coisa que tem faltado muito hoje dentro das igrejas e isso tem causado muito engano. Então, discernimento de espírito é algo que também, independente do seu dom, é algo que você deva buscar. E por último, é uma coisa que também muita gente erra. Deus não precisa que você trabalhe para Ele. Deus quer que você trabalhe com Ele. Isso é essencial. Muita gente acha que, eu tenho que fazer a obra, eu tenho que fazer a obra. Deus não precisa de você. Para fazer a obra, para trabalhar para Ele, Ele tem uns anjos. Ele não quer que você trabalhe para Ele. Ele quer intimidade, Ele quer comunhão. Ele quer que vocês trabalhem junto, que você trabalhe com Deus. Ou seja, que Ele vá te direcionando. Porque muito trabalhar não quer dizer servir a Deus. O que quer dizer servir a Deus é cumprir a vontade, a direção e o propósito dele de forma efetiva, gastando as suas energias naquilo que realmente Deus te chamou para fazer. Dentro disso que eu usei como exemplos de sonhos para cada um dos ministérios, é possível que você tenha tido mais de um desses sonhos. Isso vai querer dizer, ou, se você teve todos, que o teu dom é um dom apostólico, ou ainda que você tem um dom principal, mas que também você vai se mover em outros dons. Talvez você tenha o dom, no meu caso, um dom apostólico, que é para interpretação de sonhos, mas eu também me movo um pouquinho dentro desse dom de mestre, que é ensinar você a como interpretar os seus sonhos.
mas eu tenho o principal, que seria o dom principal, que seria o dom profético. Então, se você tiver mais de um desses sonhos, é possível que Deus esteja agindo na sua vida com um dom principal, mas Ele também vai usar dons secundários dentro desses ministérios para agir na sua vida. Se esse vídeo te ajudou a descobrir qual é o seu dom, qual é o seu chamado de Deus, escreva aqui nos comentários. Mas se você sonhou? Sonhou? E daí?